Pai, sim, em nome de Jesus. Fique em paz, Vanessa. Fica casada, né, irmã? Espera aí que a gente já começa, só um minutinho. Injeção não dá não, Gui. Toma só um remédio de que o médico passa lá pra comprar na farmácia. Toma injeção de jeito nenhum, irmão. Porque aqui no Rio de Janeiro tem alguns SUS, alguns postinhos que é complicado. Às vezes a pessoa vai tomar uma injeção e não volta mais. Olha aí. A pessoa, né? Pega logo a pessoa de cobaia. Erra logo na pessoa. É complicado. Amém, amém. Então vamos estar dando continuidade. E aí a gente vai estar abrindo as oportunidades aí para os irmãos. Aí quem desejar a oportunidade já pode estar sinalizando aí ou com a mãozinha, ou também pode estar sinalizando no chat para a gente estar abrindo a oportunidade para os irmãos logo após a oração. Ou é, Gui, você vai para o hospital de madrugada aí, fazer um chá bem bom aí e tomar. Se querer, eu ensino, eu sei fazer chá bom. É, tudo enfermeiro aí, Gui. Eliseu, Danda. Pessoal, tudo com enfermagem aí, ó. Vamos meditar um pouquinho aqui em Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 15. Uma passagem que estava meditando esses dias e achei bem interessante. Juízes 3:15, que diz assim: novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes dê um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: Tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abriu a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão. Enquanto esperava Eude escapou e passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar da passagem do Jordão, que estava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nem um só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos, né? A gente já vê a mensagem, né? Esse capítulo 3, quando Deus, ele
quando Deus ele se levanta, né, para proteger o seu povo, quando Deus se levanta pelos seus, e principalmente quando nós clamamos, né, que nós nos prostramos diante de Deus e pedimos a Ele misericórdia. Então nós vemos aí em Juízes que esse rei, Eglon, ele humilhava o povo de Israel, né? Ele escravizava o povo de Israel. E de acordo com a palavra, o povo ficou, né, em seu domínio durante 18 anos, ou seja, 18 anos sendo escravizados por Eglon. E ali no momento, nós vemos que em todas as passagens, né, em todos esses cativeiros que o povo de Israel passou, Deus esperou o momento, né, do povo de Israel clamar para ele de encontro para socorrer o povo de Israel. Nós vemos que no Egito, o povo teve que se humilhar, clamar ao Senhor para enviar alguém para levar um libertador, né? Nós vemos que quando o povo foi preso na Babilônia, o povo, né, se prostrou diante de Deus, clamou a Deus e Deus foi socorrer o povo, né? E nós vimos aqui também nessa passagem de Eglon que o povo também, né, se prostrou diante de Deus e pediu a Deus misericórdia, pediu a Deus que enviasse um libertador para eles. E Deus usa esse jovem chamado Eude, né, para libertar, né, aquele povo, libertar o povo de Israel de mais uma escravidão, né, que eles estavam passando com o rei Eglon. Então, o rei Eglon, ele gostava de viver às custas das outras pessoas, ele gostava de viver às custas do povo de Israel. A palavra até cita que ele era muito gordo, né? Ele comia muito, então é, tudo isso, né? O povo de Israel sendo escravizado para dar de comer para Eglon, né? E ali o que o Senhor fez? O Senhor deu estratégia a um jovem chamado Eude, né? E ele fez uma espada, né? E quando ele aproveitou, né, que o povo estava indo ali levar um presente para Eglon, né? Ele aproveita a oportunidade e vai juntamente com aquele povo para levar aquele presente. Ele aproveita que quando o rei despede aquelas pessoas que levaram o presente, ele fala para o rei que queria falar algo com o rei, né? Então nós vemos ali que ninguém sabia da estratégia que Deus tinha dado para Eude, né? Ele apenas orientado por Deus, debaixo da direção de Deus, ele fez isso e esperou o momento certo para ele anunciar para o povo de Israel, né, o que tinha acontecido. E ali nessa oportunidade ele faz essa espada, né? A espada fala que era uma espada de dois gumes, que normalmente ela vai falar era dois côvados, né? Dois côvados é mais ou menos 45 centímetros, né, por aí. Então ele pegou essa espada, escondeu debaixo das suas roupas na coxa direita. E ali nessa oportunidade que ele se aproxima do rei Eglon, lá no seu quarto, né, no seu conforto sozinho, ele crava essa espada na barriga de Eglon, né? A palavra mesmo está dizendo que Eglon era tão gordo que quando ele cravou a espada, né, ele não tirou a espada e a gordura, né, da barriga de Eglon acabou cobrindo até o cabo daquela espada, né? E ali ele pega, tranca a porta e deixa o rei ali agonizando, né? E as pessoas achando que o rei, né, como ele tinha sua recâmara lá, seu conforto, ele sempre usava para fazer suas necessidades, né? Então eu creio que o tempo todo, né, ele precisava fazer necessidade devido à gordura. Então o que aconteceu? Os seus servos falou não, ele está lá, né, no seu conforto, está lá dentro do seu aposento fazendo suas necessidades, deixa o rei em paz. Só que quando eles viram que passou muito tempo e que o rei não abria a porta, foi quando eles entraram e perceberam que o rei estava morto, né? Só que nessa oportunidade, Eude ele já estava longe, né? Já estava longe, né, da terra de Moabe, né? E ali o que acontece? Ele já troca a trombeta, né, nas montanhas e anuncia o povo de Israel: olha, o Senhor entregou os moabitas nas mãos, né, dos israelitas, né? Vamos descer, né? Vamos acabar com Moabe, porque o Senhor está dando vitória para o povo de Israel. E sabe o que o povo fizeram? Não, o povo de Israel desceu, não deixaram ninguém sair da cidade. A palavra vai nos dizer, né, que eles mataram mais de 10 mil homens moabitas, né? E a palavra não fala que era qualquer guerreiro, que era qualquer homem, não. A palavra vai dizer que todos esses homens de moabitas, né? Todos esses soldados de Eglon, eles eram homens fortes, né? A palavra vai dizer que quer ver? Mas exatamente no versículo
versículo 29. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, né? Nem um só homem escapou. Então, para nós vermos, né, quando o povo estava sendo humilhado ali, né, eles estavam sendo escravizados por Eglon, eles não tinham nenhuma força para lutar contra Eglon, né, eles não tinham capacidade para enfrentar aquele reino, né, de um rei que os oprimia. Mas no momento que eles se prostraram diante de Deus, que eles clamaram a Deus, Deus veio e mostrou para Israel, né, quem era que estava com eles, mostrou para Israel quem era que dava força para eles, quem é que dava estratégia para eles, né? E ali o Senhor entregou todos os moabitas, por mais forte que fosse o reino, né, por mais forte que fosse aqueles soldados, o Senhor entregou todos nas mãos de Israel. E o que eu vejo nessa história, o que nós podemos, né, extrair dessa história, né, que independente do problema que nós estejamos passando, independente da nossa situação, se estamos fracos, se estamos sem força, né, se estamos sem estratégia para lutar com os nossos problemas, se estamos sem estratégia, né, para lidar com situações do dia a dia, o Senhor ele nos dá toda essa estratégia que nós precisamos, o Senhor ele nos dá toda essa força que nós precisamos. Só que para isso precisa que nós deixamos, que nós nos humilhamos diante do Senhor, que nós clamamos a Ele, porque o Senhor ele precisa que nós reconheçamos essa dependência que nós temos dele. Se nós não reconhecermos essa dependência por Deus, nós vamos ficar sempre quebrando a cara, né? Como diz o ditado, sempre dando murro em ponta de faca e nunca vamos conseguir, né, alcançar o que almejamos, nunca vamos conseguir vencer aquele problema, vencer aquela situação. Mas no momento que o povo de Israel desceu, clamou ao Senhor por um libertador, o Senhor enviou, né? E o nosso libertador nós sabemos que é Deus, né? É que Ele quem luta por nós, é Ele que vence por nós. Então, somente nós precisamos confiar no Senhor, entregar as nossas vidas a Ele, né? Porque certamente, né, o gigante que está na nossa frente, o Eglon, né, que nós enfrentamos todos os dias, o Senhor vai nos dar capacidade de vencer. E quando chegar lá na frente, às vezes nós nem vamos acreditar, eu não acredito, eu não creio que eu venci aquele problema. Eu não creio que eu venci o Eglon da minha vida, né? Então, que nós venhamos a cada dia nos fortalecer no Senhor e acreditar que o melhor Ele tem para cada um de nós, independente das barreiras, né? Ou das pedras que aparecem, que colocam no nosso caminho, o Senhor é mais forte para nos fazer mais do que vencedores que nós já somos. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Te agradeço pela vida de cada um que adentrou neste culto, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a vida de cada um, os familiares de cada um, que o Senhor possa a cada dia, meu Pai, nos dar estratégia, meu Pai, para vencer as adversidades, que o Senhor nos dê estratégia, meu Pai, para vencer os gigantes que se levantam contra as nossas vidas, que o Senhor, meu Pai, venha nos livrar de toda opressão, que o Senhor venha nos livrar de toda escravidão, nos dê estratégia, meu Pai, para não deixarmos que nada venha nos escravizar, que nada, meu Pai, venha tirar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, conduz este culto debaixo da tua graça, da tua unção. Fale, Pai, ao coração de cada um nesta noite, que venhamos ser alimentados pela tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Quem dos irmãos aí já deseja usar da oportunidade, pode estar levantando a mão ou sinalizando no chat também, que nós estaremos abrindo a oportunidade. Os irmãos quiserem louvar, né, contar algum testemunho, alguma experiência, meditar em algum versículo, comentar a respeito desta palavra também, fiquem à vontade. Quem se propõe aí primeiramente? Irmã Thalita, Vanessa, Vanessa, Danda, irmão Roberto também está aí conosco. Guilherme, não sei se ele está em condições de falar, mas fique à vontade também. Irmã Danda está com a oportunidade, fique à vontade. Quem levantou primeiro? Foi Danda ou foi Vanessa? Acho que foi Danda. Danda, fique à vontade, Danda. Amém. Saúde a todos da paz do Senhor, né? Vou adorar o Senhor com ela. Espírito Santo, ore por mim.
leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Danda. Irmã Vanessa, fica à vontade, minha irmã. Boa noite, irmãos, Pai Senhor. Estarei louvando o louvor. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou
pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolher. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Assim agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Thalita. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a irmã Thalita louvando aqui. Não sei se a irmã já louvou outras vezes, que eu não estava, mas maravilha. Que Deus continue abençoando e usando cada dia mais. Mais alguém que deseja oportunidade? Irmão Márcio, irmão Roberto, irmã Thalita também, irmão Guilherme, se desejar oportunidade, fique à vontade. Senão nós estaremos dando continuidade para a ministração, que hoje é o irmão Rafael que estará trazendo uma palavra aos nossos corações. Então, vou pedir ao irmão Tauan para... Amém, Deus abençoe. Vou pedir ao irmão Tauan para estar fazendo oração e estar passando para o irmão Rafael. Se o irmão Tauan também desejar falar algo, fique à vontade. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, Glória a irmãos. Deus. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nessa noite. Trazer uma palavra breve. Creio que vai ser uma palavra que vai trazer edificação ao coração dos irmãos. Muito breve, irmãos. Correndo, porque a gente vai passar para o irmão Rafael. Com certeza tem uma palavra aí abençoada da parte de Deus para falar aos nossos corações, para trazer aos nossos corações nessa noite, irmãos. Pegando o gancho daquilo que foi pregado na segunda, daquilo que foi pregado na quarta, não falando da mesma passagem, mas no mesmo capítulo. Mateus capítulo de número 25, irmãos. Verso de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus falando, né, acerca do reino dos céus. Porque isto é também como o homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, ele entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Sendo assim, aquele que tinha 5 ficou com 10. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Sendo assim, o que tinha 2 ficou com 4. Mas o que recebera 1 foi e enterrou na terra. E escondeu o talento do seu senhor. Escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos. Vou repetir, irmãos. Verso número 19, pegue isso. E muito tempo depois,
veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, olha que coisa, irmãos, e atemorizado, e com medo, e sendo medroso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque ao qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é muito forte, irmãos. Voltando ao versículo de número 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Irmãos, isso é muito forte. Eu creio que aqui nessa noite há pessoas que tenham um chamado. Há pessoas que têm um talento da parte de Deus. Uns têm um dom de pregar. Outros têm um dom de louvar. Outros têm um dom de tocar. Outros têm um dom de liderar, de dirigir. Cada um sabe a sua posição. Cada um sabe o seu chamado. Tem gente que vai pregar, tem gente que vai louvar, tem gente que vai liderar, tem gente que não vai tocar, não vai liderar, não vai pregar, não vai ministrar, mas vai ser útil nas mãos do Senhor. Vai ser útil para algo. Vai ser útil para aconselhar, vai ser útil para cozinhar, vai ser útil para alguma maneira na obra do Senhor. Mas o que não pode acontecer, irmãos, na nossa vida é a gente ser tomado pelo medo. Porque o medo pode fazer a gente esconder o talento que Deus nos deu. Então, se você sabe que tem um talento, não seja como esse servo. Olha o que esse servo fez. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. O medo, a ansiedade, o temor, o coração acelerado, é não querer tentar, não querer se disponibilizar, não estar na brecha, não estar na posição, não deixar que Deus faça aquilo que Deus quer fazer através da sua vida por conta do medo, por conta da ansiedade, por conta da timidez, nervosismo, pode fazer você esconder aquilo que ele te deu. Esconder o talento que ele colocou nas suas mãos. Não seja, irmãos, como esse servo. Você sabe que o talento está aí. Você sabe que o chamado está dentro de você. Então busque cumprir com ele com excelência. Deus quer te usar. Por conta do servo ter deixado o medo dominar e ter escolhido no talento, no versículo 30, o Senhor vira para o servo e diz: Lançai, pois, o servo inútil nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse Senhor está simbolizando Jesus. Os servos está simbolizando a igreja. A igreja que granjear, ser útil para o Senhor, entrará no gozo do seu Senhor. Foste fiel no pouco, te colocarei no muito. O muito é o reino dos céus. Lá tem muito pra gente, irmãos. Mas aquele que negligenciou a obra, negligenciou o chamado, escondeu o dom, escondeu o talento, não quis cumprir com o seu ministério, quando o Senhor voltar e pedir a prestação de conta, irmãos, não se esqueça, vai dar ruim. Então, em nome de Jesus,
Desperta o dom que há em ti. Assim como Paulo virou para Timóteo, se não me engano. Desperta o dom que há em ti, em nome de Jesus. Amém? Tá contigo, Zil. Tem que posso orar pelo Rafael, não é isso? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda glória, toda honra, toda exaltação, louvor, domínio, seja dado a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti a vida do irmão Rafael, usa ele poderosamente, usa ele como nunca, usa ele como flecha, como ferramenta, como labareda nas Tuas mãos, coloca as Tuas palavras sobre ele, Senhor. Derrama unção, derrama poder, derrama autoridade, derrama graça, Senhor, que ele possa pregar nessa noite como nunca ele pregou, Senhor, em toda a vida dele. Usa ele com ousadia, Senhor, em nome de Jesus. As Tuas palavras estejam sobre ele. Fala conosco, fala nos nossos corações, fala com a Tua igreja, Senhor, assim como o Senhor já tem falado. Em nome de Jesus, eu entrego a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos, Senhor. Quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Frustra, Senhor, os planos do inimigo contra a vida do irmão Rafael e contra a vida da Tua igreja que está aqui, Senhor. Todo espírito maligno que vem para roubar a palavra, possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno, Senhor, que vem para trazer distração, em nome de Jesus, possa cair por terra. Que cada um, Pai, possa ouvir a Tua palavra e irmão Rafael seja a boca do Senhor, não somente nessa noite, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Rafa? Tá contigo, irmão. Deixa Deus te usar. Amém, meus irmãos. Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria estar ministrando a palavra do Senhor. Eu me alegro demais. Amo a palavra do Senhor é um tesouro mesmo, de verdade, né? É guardar no coração e praticar. Amém? Mesmo que diante de adversidade, não deixar de olhar para a palavra, não deixar de olhar para Jesus. Amém? Vou estar pedindo para o nosso irmão, quem que o Eliseu, o Tauan, você está espelhando Mateus capítulo 7, o verso 24 ao 25. Pediu, irmão. O irmão está espelhando aí. Amém. A palavra do Senhor. Eu confesso aos irmãos que ontem eu fui elaborando, falei, Jesus amado. Meu Deus, as palavras iam vindo, escrevendo, e hoje mais um pouco, escrevendo. Mas amém. Que vai nos dizer assim. Os dois fundamentos. A minha tradução vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu estava fazendo um esboço interessante aqui. Nos versos, Jesus ele vai falar acerca de dois tipos, né, de pessoas, né? O prudente e o insensato, né? Eu fiz até um grifo muitas vezes quando a gente lê que nem a gente tem que ler a palavra do Senhor que nem meditando, não ler que nem um livro assim rápido. E me chamou a atenção esses dois, né, esses dois tipos de pessoa e os dois tipos de alicerce. Um é o prudente e o outro insensato de pessoa e os alicerces, rocha e areia, né? E tanto é que até na hora que eu elaborei, eu coloquei uma pergunta: que tipo de, né, cristão né? Que nós somos, né? Se somos prudentes, estamos na rocha, ou se estamos sendo assim, algum ponto assim, precisa melhorar para a gente não cair na insensatez da questão da palavra. Sempre estar observando para não cair nesse tipo de ser insensato. E qual alicerce está firmado, né? Porque no nosso meio há vários tipos, né, de crente. Tem aquele que é fervoroso e que não é. Tem aquele que qualquer provação quer parar. E tem aqueles que persistem. Por mais que esteja difícil a prova,
né, não para. E para que parar se estamos, né, para que parar na caminhada, para que parar de continuar, né, vamos dizer, para que querer retroceder se nós estamos findando aqui na Terra? Aí eu vou pedir para o irmão espelhar lá em Mateus 25, para os irmãos entenderem o mistério. Mateus capítulo 25. Também vai nos dizer sobre as 10 virgens. Também fiz uns grifos também. Aleluia. Que vai dizer assim nos versos iniciais. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo sai ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa. No casamento fechou-se a porta. Aqui é a mesma coisa dos dois fundamentos. Eram 5 prudentes e 5 loucas, das quais que, com azeite, as 5 prudentes tinham azeite e as 5 loucas não tinham azeite. E o interessante, se os irmãos forem no versículo exatamente no 5, e como tardou, todas ficaram sonolentas e dormiram. Aqui a gente pode tirar 2 situações. No ato que a gente, um exemplo, no físico, quando a gente vai se deitar para dormir, a gente dorme. Mas até o espiritual, quando a gente estiver dormindo, tem que estar vigilante. Tem gente que vai perguntar, nossa, por quê? Eu digo isso porque recentemente isso acontece, com qualquer um. O ataque espiritual até acontece no ato de dormir. Ou dormindo no físico, porque tem sonho que Deus vai trazer revelação e tem sonho que o inimigo vai lançar. E tem sonho que tem que acordar e repreender coisas do inimigo. Por isso que dessas virgens, as 5 dormiram preparadas e vigilantes, pois tinham azeite. Porém, 5 loucas não estavam vigilantes até no ato de dormir e não tinham azeite. E as qualidades que eu tirei aqui, 2 exemplos que eu coloquei. Orações constantes, buscar o Senhor em qualquer situação. Né? Isaías 55, verso 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, é constante, é buscar o Senhor, buscar mais enchimento, mais da presença do Senhor. E o outro tem foram as loucas que foram inconstantes, não buscavam o suficiente a presença do Senhor, não buscava assim, um azeite, né? E ainda por cima, as loucas, elas queriam sugar o azeite até das prudentes. Se for ver o verso aqui, vai dizer, né? E as virgens loucas pediram, porque estava pagando o azeite. E quantos no nosso meio, né? Eu digo, eu já presenciei, eu cheguei, né? Diante de Deus, uma certa situação. Muitas das vezes isso acontece, né? É do ser humano. Né? Eu cheguei em alguns cultos assim, pregador tal, muitos anos atrás. E aí ia lá pedir oração, ou seja, não é assim ruim pedir oração, é lógico que existe um momento de nossa fragilidade, mas assim, de muitas coisas que eu já presenciei, hoje em dia aprendi assim, a orar e buscar no Senhor. É lógico que vai ter aquele momento, uma hora que me intercede, acontece,
né? Eu já presenciei isso no grupo, pedir oração para o próximo, não é ruim, mas a gente, paralelo a isso, tem que ter, assim, comunhão com o Senhor, buscar também no Senhor azeite, porque vai acontecer um momento que o irmão vai estar ocupado com uma coisa, a irmã, e daí não vai ter aquele momento de orar. Por isso que lá no Efésios 6, né, o apóstolo Paulo, Jesus, pior que eu não sei escrito, mas está aqui. O apóstolo Paulo ele escreve o Efésios capítulo 6, o irmão poder estar espelhando no verso 10 ao 19, o apóstolo Paulo vai enfatizar e exortar as duas igrejas de Éfeso, né, exortando os irmãos para revestir das armaduras de Deus, para enfrentar as lutas, né, as provações, levante diário contra o mal, porque levante ele tem, é todo dia, não para. É todo dia, por isso que é vigilância e oração, constante oração, continuar firmado na rocha, para quando vier o levante não tomar vamos dizer assim, no quartel usam um termo, um tarraqueta, né? Tomar um tipo de uma afronta que a pessoa, vamos dizer assim, se ela não estiver firme na rocha, ela vai, qualquer coisa, vai querer abandonar o barco, vai querer sair da presença do Senhor. Não é assim. Não se pode sair da presença do Senhor por qualquer coisa. Nem por levante dentro da casa do Senhor, porque a luta nossa não é contra pessoas de carne e sangue, é contra o que acontece no espiritual. Né? Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: revestivos da armadura do Senhor. Né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo, ele é astuto, irmão. Sem mentira nenhuma, diante de Deus falou isso. Recentemente, para a glória de Deus, Deus tem pacificado, e se não fosse eu estar aos pés de Jesus, eu teria, opa, vou abandonar. Não, vou abandonar esse caminho, Senhor. Eu tive afronta, sim, opa, olhar para Jesus. É olhar para Jesus, porque Jesus, quando ele foi ser entregue nas mãos malfeitores para ser humilhado, ele, como mudo, não abriu a boca. Isaías 53 vai falar isso. Ele ficou calado. E o segredo é o silêncio. No meu trabalho tem gente que percebe isso. Nossa, Rafael, muito quieto, né? Muito quieto. Muito quieto. Mas é o segredo do silêncio. Fala, ser pronto para ouvir tardio e não falar. E outra igreja também, que é a carta que o apóstolo Paulo escreveu, é a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se o irmão puder espelhar, eu marquei aqui 17, que vai dizer: orai sem cessar. Se não tiver. Orai sem cessar. É todo o tempo, sem cessar. É o espírito, em espírito. Né? Que nem hoje, aconteceu um momento que eu não tive como sair de onde eu estava, porque tive alguns funcionários que, por questão de um negócio que teve aí, de greve, e daí a gente fica quieto no espírito, a gente quer orar, e eu em espírito orando, aí eu saí uns 5 minutinhos, consegui sair, e foi num momento particular, fui orar com o Senhor, né, orar pela minha vida, família, pelo ministério, pelo culto online, né, pelos irmãos, pela ministração, porque assim, a vida do cristão é oração. Se não tiver oração, irmãos, misericórdia. Tanto é que Cristo, né, ele exorta até a questão da vigilância e oração. Mateus 24, 42, que vai dizer sobre os princípios das dores. Se o irmão puder estar espelhando 24, 42, Mateus 24, 42, que quando ele dá o sermão, né, fala o sermão do monte das coisas que vão suceder, ele vai dizer vigiai e orai. Tem gente que inverte, fala orai e vigiai. Não, é vigiai e orai. Porque se orar e não vigiar, é o cabo caindo. É o cabo caindo. E lá em Mateus 26, 41, quando Jesus esteve lá no Getsêmani, chamou os 3 discípulos dele, Pedro, Tiago e João. E quando chamou eles, né, para orar, Jesus foi orar, mas quando voltou, encontrou dormindo. Ainda diz, a carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto. Por isso, a importância da oração, ser persistente, ser prudente. Aleluia. Por isso que há muitos, né, que o alicerce, né, no meio nosso, né, vamos dizer, muitas denominações, muitas igrejas, alguns irmãos que quando a gente vê,
que qualquer coisa está reclamando, qualquer coisa que sai da presença do Senhor, irmão não falou comigo, irmão não deu para o Senhor, irmão não falou comigo, irmão está de errado, é coisa no trabalho, é coisa na família, já quer largar a Cristo, já quer largar, opa, peraí, não é para largar a Cristo para a situação, porque se largar, a consequência é grande. E quantos a gente presencia que o alicerce está na areia e não está em Cristo, né? Porque se estamos em Cristo, não devemos abalar. Porque na hora da provação que há de vir do mundo, aonde vai estar a confiança? Né? Tanto é que em Salmos vai dizer da confiança no Senhor, né? Se for ler Salmo 23, quando o salmista escreve ali, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 27 também vai dizer da confiança no Senhor. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Potente, vai dizer, direi do Senhor. Senhor é o nosso Deus, nossa fortaleza. Aleluia. Entre outros salmos também, Isaías também vai dizer, 41, quando o Senhor diz, não temas, não te espante, não te assombres, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, com a dessa justiça, diz o Senhor. Em Isaías 43, quando passares pelas águas, não te submergirão, pelo fogo não arderá em ti. E o interessante de o não arder em ti, se for lá em Daniel, capítulo 5, 3, né, lá no livro de Daniel vai dizer dos 3 jovens, né, que não se dobraram diante da imagem, diante, né, nós, para os dias atuais, que nós não viemos se dobrar diante desse sistema do mundo, dessas coisas do mundo, que nós venhamos manter a fé em Deus, né, confiando em Deus, porque Deus ele tem um poder até sobre o fogo. Os jovens foram lançados no fogo ali, nem o fogo matou os jovens, porque o próprio Deus, que tem um poder sobre todas as coisas, figurou o... Né, aí vai entrar no campo físico, campo quântico, glória a Deus, com a sabedoria. Deus segurou todas as moléculas, tudo deu ordem, não vai queimar, porque eles são meus servos. E daí o rei olhou, viu, não 3, viu 4, aleluia. E também, continuando em Jeremias, também vai falar da confiança, no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, ainda é menino, e ele temeu, muitas das vezes, isso acontece com qualquer um de nós, quando Deus nos chama para uma obra, para, né, que seja apóstolo, evangelista, profeta, né, para cumprir o ídolo do Senhor, muitas vezes bate o que as pessoas vão pensar. Mas o Senhor que me chamou e te chamou, não temas, não temas diante deles. Tem um versículo, vai dizer o versículo 1, não digas só menino, aonde eu te enviar, tu irás, e o que eu te ordenar, abre a boca e encherei. Assim é nós, assim o Senhor é conosco, é abrir a boca e deixar Deus falar, que muitas das vezes vai entrar a ansiedade, entra um pouco, dá um pouco de ansiedade, mas é não temer, é entregar nas mãos do Senhor a ansiedade, que o Senhor Deus vai tirar a ansiedade daí, o Espírito Santo vai falar. E também fala da confiança no Senhor, lá no capítulo 17 de Jeremias. Bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, né? Porque se nós formos confiar no homem, vai cair. E quantos, vamos dizer assim, um exemplo, quantos ministérios, vamos dizer, denominações, quando tem um pastor, vamos dizer, tem gente que olha para o homem, não olha para Jesus, porque se o pastor ou o líder que estiver à frente cair, né, alguma coisa, ou o pecado vir descoberto, parece que se escandaliza e daí quer afastar do caminho do Senhor. Não é para afastar do caminho do Senhor, é orar pelo líder e olhar para Jesus. É lógico que a palavra do Senhor vai dizer, obedecei-vos aos vossos líderes. O líder está né, buscando a direção em Deus, te dando palavra de edificação, exortação, né? Por isso que diante das circunstâncias, independente das circunstâncias, persista. Se me caluniaram, se te caluniaram, se afrontaram, não deixe de olhar para Jesus. Em hipótese alguma. E lá em Apocalipse, vou estar pedindo para o irmão espelhar também, hoje é dia de Bíblia, edificação e exortação, até para mim também serve. Porque tem uns puxão de orelha que for escrevendo, eu sou puxando de orelha também. Lá em Apocalipse, João vai escrever as 7 cartas, Apocalipse capítulo 3. As 7 cartas para as 7 igrejas. Uma delas vai dizer claramente sobre uma que não tinha constância, a de Laodiceia. Capítulo 3, 14 e 21. E o verso 15 vai puxar até a orelha.
Tanto é que, por amor a essa igreja, Jesus repreendeu, dizendo, não é frio nem crente, não é frio nem quente, mas é morno, em a ponto de vomitar. E quantos, né? Isso eu coloco até na situação que antes de voltar para os caminhos, eu cheguei a esse tipo de crente, morno. Né? Hora estava na igreja, hora estava no mundo. Aí quando Deus permitiu algo para despertar, opa, vem, porque você vai ser quem? Vai ser na minha presença. Não é no mundo, porque o mundo não tem nada que preste. Né? E essa igreja, né, de Laodiceia, imagino que Cristo estava falando isso, porque ela tinha tudo, o interessante vai dizer que tinha tudo, era rica, né? Sou rico, né? No verso 16 vai dizer, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Jesus vai repreender, mas não sabe que é infeliz, miserável, pobre, segue nu. Quando fala pobre, vai dizer que não, eu contexto ser até espiritual, não, pobre de não tem nada, e cego vai dizer espiritualmente nu de vestimento. Jesus vai dizer, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, ou seja, colírio para tirar as escamas, que muitas das vezes, se a pessoa não vigiar, se ela não vigiar a questão assim, se pecou e não se arrepender no ciclo, o que acontece? Vai entrando meio que a cegueira espiritual. Por isso que Jesus ele fala para essa igreja, ungir os olhos, a fim de que você possa ver, enxergar a verdade. E ele vai dizer no verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Olha o amor que Cristo tem por essa igreja, apesar do que ela tem feito. É como se fosse uma oportunidade de chance, de arrependimento para aquela igreja. Porque a igreja, ela estava um pé no mundo, pé na igreja. Não sabia o que queria, estava morno, né, em cima do muro. E quantos que nós, às vezes, presenciamos no nosso meio, né, na comunidade, tem alguns assim, a gente vê, a gente até pede, Senhor, tem misericórdia dos olhos do irmão, da irmã, porque tem coisas que faz e que isso não vai para julgar, né? Porque se não julgar, a gente é mentido. Aleluia. E lá no livro de Cantares vai dar um exemplo disso. Se puder estar espelhando, lá, livro de Cantares, capítulo 5, que vai dizer do amado para a amada. E o interessante, é muito raro alguém falar do livro de Cantares, mas vai dizer assim, deixa eu puxar aqui, que vai nos dizer da seguinte maneira, lá no verso 3. Aliás, no verso 2. A esposa dizia, eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eu dormia e o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Referencia Apocalipse 3:20. Não precisa ir no Apocalipse, não, deixa cantar isso aí. E o esposo vai dizer, deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos de cor da noite. E ali vai entrar no verso da fala da amada, que ela havia, né, se despido, né, para deitar, e como posso vesti-la outra vez? A vestimenta, já lavei os pés, como vou tornar sujá-la? E muitas das vezes a gente, como igreja, a gente vem essa desculpa para não ter um momento com o Senhor, que tem vezes que o Senhor nos chama para falar, preciso particular contigo, intimidade, né, falar contigo, né, curar feridas, né, trabalhar, te dar direção, e ali o coração dela se estremeceu. Tanto é que ela levantou, no verso 5, para abrir a porta ao meu amado, e as mãos destilaram mirra. Eu imagino que ela havia ido à porta para abrir com a chave, porque abriu, mas o amado já não estava mais. Ele já tinha se afastado e ido embora. E daí, no que ela tinha se estremecido quando ele me falou, e ela busquei, mas não achei, chamei, não respondeu. E quantas vezes a gente, né, uma oportunidade, até mesmo na casa do Senhor, quando se faz aquele convite para aceitar Jesus. Eu digo isso porque quando a gente volta para os caminhos do Senhor, irmãos, quando faz convite, né, como eu votei em janeiro de 3, fazer o convite ali
por mim, ele toda vez. Falei, gente do céu, mas o povo achava, gente, é porque, é como diz, é o primeiro amor. E quantos, né, até mesmo quando faz esse convite na casa, é porque tem pessoa que precisa. E tem pessoa que fica ali atemorizada, e quando vai, perde aquela oportunidade. E daí, quando ela vai para a cidade, os guardas que rodeavam a cidade me encontrou quem é amada, e acabaram espancando e ferindo ela. E quantas das vezes tem muitas pessoas no nosso meio que estão assim, né? Jesus bate a porta, né? Bate para querer curar, para querer ter um momento de intimidade, para entrar para cear, e ali, não vou abrir, não vou. E daí quando perde a oportunidade, por que eu perdi a oportunidade? A oportunidade ela pode voltar, mas pode ser assim, vamos dizer, misericórdia. Meio que, a palavra não gosto de usar meio tarde. Né? Minha questão lá em 2022, quando Deus permitiu para despertar a consequência de pecado. Veio a consequência né? Veio, Deus tem a cura? Sim, é no tempo do Senhor. E ali é como se o Senhor, aqui, né, coloquei, né? Muitas vezes a gente vem desculpa essa questão. E o alicerce vai estar como? A comunhão. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 15, da videira verdadeira, se puder espelhar, por favor, que Jesus, ele é a videira verdadeira. E quem permanecer nele, e as palavras nele, nós, aleluia, esse que ama. É esse que vai gerar frutos. Ele vai dizer no verso 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem disse Jesus disse. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sem ter a presença do amado a gente não pode fazer nada. Eu digo isso que para a glória do Senhor com Jesus, hoje, né, tem os afazeres, fazer trabalho, né, tem a obra na casa do Senhor, a oração. Com Jesus a gente faz tudo, né, tudo pode daquele que for tendo Jesus no centro. Porém, no lugar onde eu trabalho, quantas pessoas fazem as coisas assim, que, meu Deus, parece que vira aquele impulso, né? Faz ali, meu Deus do céu, e da pessoa preocupada com coisa, né? Até questão de cargo, de salário. Eu digo isso porque entrou o negócio de lei que estão discutindo aí, e alguns aderiram à greve. Eu fiquei pensando, meu Deus, para que aderir a um negócio desse? O fim do mundo está próximo aí. Se eu vou falar para alguém lá que é incrédulo, vou falar, vira essa boca para lá. Tem gente que é preocupada com as coisas da terra. Para que preocupar com as coisas da terra? São os que não estão na videira. Nós que estamos na videira, nós devemos, né, pedir para o Senhor, né, até sabedoria, chegar a essas pessoas, olha, Jesus pode mudar. Jesus, ele tem poder de mudar. Por isso que ele vai dizer lá em João capítulo 6, se puder espelhar, vai falar do pão da vida, que é o alimento para nós. Do verso 22 ao 59, o pão da vida. Jesus vai falando que é o pão vivo que desceu do céu, né? Que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Lá no verso 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Olha que interessante, Jesus falou para os discípulos que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come no meu, né, quem crê em mim, quem come, né, quem se alimenta de mim, né, Jesus dizendo que se alimenta da palavra que Cristo. Mas mesmo assim os discípulos parece que estavam meio que boiando. Falaram, nossa, mas como assim desceu do pão do céu? E, né, eu fico imaginando, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava dizendo para eles que, né, que eu não perca nenhum de todos que me deu. Quem? Deus deu a Jesus, que não perca ninguém, que o Senhor não venha me perder nem te perder, irmão, minha irmã, que nós continuemos na videira, se alimentando
alimentando da palavra do Senhor, se alimentando de Cristo, né? Da palavra. Aleluia. Glória a Deus. E de fato, a vontade, meu Pai, é que todo aquele que vir o Filho, todo aquele que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E daí muitos chegou a murmurar, muitos chegou a se escandalizar, né? Os fariseus, porque não estavam entendendo nada, quem estava ali. Tanto é que vai entrar nessas palavras da vida eterna, que Jesus é as palavras de vida eterna. E muitos até falou, dura esse discurso, mas quem pode suportá-lo? Imagina a cena. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam, olha, os discípulos estavam murmurando a respeito do que ele havia falado. Ele disse, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito, são vida, mas a descrente entre vocês. Jesus estava dizendo que as palavras que ele dizia para o discípulo era vida, mas ainda tinha descrente, porque tinha discípulo ali que estava meio que dormindo ainda. Aleluia. Tanto é que Jesus sabia quem ia trair. Aleluia. E lá em João 10 vai dizer que Jesus é o bom pastor, que ele é a porta, né? E no ato, depois eu vou, deixa eu ver, o papel não sei se está aqui. No ato que eu estava escrevendo isso, eu não sou muito bom de desenhar, não. Mas acho que não está aqui. Depois eu tiro fotos, depois eu mostro. Imagina assim, quando eu falar porta. Eu fiz um desenho assim, se os irmãos puderem imaginar, né? Esse céu, o primeiro céu, tem o segundo céu, onde na potestade, e tem o terceiro, onde habita o Senhor. E um determinado ponto, né, no globo terrestre, mas fiz um desenho assim, né, meio que traçando o planeta, e a cruz, né, Jesus é a porta que dá acesso ao Pai. E essa porta, quando entra por Jesus, é salvo por Jesus, por isso tem que permanecer na rocha, e nós temos livre acesso ao Pai. Então, quando pedimos tudo no nome do Senhor Jesus, chegar ao Pai, no momento de qualquer decepção ou dor, é como se no campo espiritual passasse esse segundo céu em espírito, né? Em espírito, por isso que falar em Mateus 6, quando orares, entre no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai em secreto. E ora teu Pai em secreto. Aleluia. E aí o Senhor vem com refrigério, vem com cura, vem com renovo. Por isso que Jesus diz lá em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Por isso que por meio dele conhecemos o Pai, temos intimidade e vivemos na luz, e o Senhor nos molda e trabalha em nós. Por isso, permaneça na rocha que é Cristo. E no Velho Testamento, né, temos muitos exemplos de pessoas, homens e mulheres, que não permaneceram. Tem uns que permaneceram, tem uns que não permaneceram. Né? Desde antes e depois que Deus tirou Israel da terra do Egito, muitos queriam retroceder. Eu creio que os irmãos devem ter lido desde Gênesis até Apocalipse. E eu fiz foi um propósito com Deus mesmo, ano passado. E eu sempre, bom, tá lendo, eu li, vamos dizer assim, o Velho Testamento. E conforme eu li, eu ficava bom, eu falei, meu Deus, eu pensava, meu Deus, o povo de Israel querendo voltar para trás, para o Egito, Deus tinha tirado, e daí ia contando a história, tinha homens que Deus levantava, que ungia, e bem antes de Deus tirar o povo de Israel da terra do Egito, tem um exemplo da mulher de Ló, né, lá no... Deus tinha decretado a destruição, e a mulher de Ló olhou para trás, né? E nós temos exemplo de Gênesis capítulo 6, do 7, né, do dilúvio, né? Por isso, prepara a arca, prega para quem tem que pregar, porque a porta da graça vai ser fechada. O arrebatamento está próximo, né? Eu tô quase sem voz aqui. E lá no capítulo 12
de Gênesis, Deus faz promessa para Abraão e ele creu, permaneceu. Já estava apontando, né, para a fé, coisa grande que Deus vai fazer. Capítulo 19, Ló recebe a visita dos dois anjos que o pegam pelo braço. Eu marquei pelo braço, alguém me corrige depois aí. Porque Deus tinha decretado a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Porque o pecado lá tinha se expandido e subiu diante do Senhor. Deus já tinha decretado a destruição. E no capítulo 22, vai contar uma história. Vai contar a história de que Abraão foi provado. Lá, quando Deus pediu o filho. E essa história, quando eu leio, eu até me emociono, 2 vezes eu li, que vai ter momentos que Deus vai provar o meu e o teu coração. Mas não sai da rocha, que é Cristo. Se tiver que, né, ofertar ali, oferta. Né? Porque Deus vai provar, porque vai ter um momento que Deus prova no nosso coração, para ver onde é que está a fé. Aleluia. E no capítulo 32, Jacó lutou com o anjo. E lute por um milagre, marquei aqui, né? O resumo de tudo. Lutou, recebeu o milagre, não abandone a Cristo, continue com Cristo. Porque no nosso meio tem muitos que recebem o milagre, recebem a bênção, que nem os 10 leprosos. Já quer abandonar Cristo. Opa, não abandona Cristo. Recebeu a bênção, fique com o dono da bênção, fica a bênção. Porque daí é onde vai estar o coração. Aleluia. E no capítulo 37 de Gênesis, vai ter a história de José. José, ali tinha um propósito. Tinha um propósito de José ser, né, traído pelos irmãos, ser vendido pelo Egito, né, e foi para o Egito lá, e daí aconteceu 2 anos que ele ficou preso por causa de uma mentira que inventou. E quantas vezes muitas pessoas têm inventado mentira contra a nossa vida, quer seja no trabalho, quantas coisas, mas e a gente fica triste ou calado, mas o Senhor que nos justifica, Romanos 8,32. E lá no livro de Êxodo, Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel. E o interessante é quando chama Moisés, que vai na frente do mar, ali o povo cocheando, querendo voltar, mas tinha farol atrás, e Deus diz para Moisés, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel, marche. Então, marche, continue olhando para frente. Aleluia. Josué foi fiel em tudo que o Senhor ordenara. Aprendeu com quem? Com Moisés, a porta da tenda. Moisés ele foi o líder, né, do povo de Israel que Deus tinha levantado. Juízes, foi mencionado aqui, eu falei, meu Deus, que mistério. Juízes, a gente podemos perceber o quão os israelitas não tinham criado alicerce. Eles estavam com um ciclo vicioso. Não tinham jurado no final do capítulo de Josué que iriam servir a Deus. Iriam deitar fora os ídolos. O que eles fizeram? Misturaram com povos, o estrangeiro. Aí Deus enviava, né, os inimigos, suscitava juízes para libertar o povo e ficava aquele ciclo. Em Samuel a gente percebe também a questão de que o povo queria um rei. Os filhos de Samuel não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Ungiu Saul. Saul, ele, numa aprovação para o reinado ser confirmado, ele simplesmente preferiu sacrificar do que obedecer. Olha quantos exemplos a gente tem. Por isso, obedeça ao Senhor. Saul ele vai perder o reinado, Davi é ungido rei de Israel. Davi sendo, né, segundo o coração de Deus, ninguém viu quando matou o leão, o urso, só o gigante. A confiança dele estava em Deus. Aleluia. Por isso, confiar no Senhor. Tanto é que ele cometeu 2 pecados. Perdoar, Deus perdoou, consequência veio. Porém, uma das consequências que veio foi um monte de coisa que aconteceu e outra, ele não construiu o templo. Quem seria era o sucessor dele, Salomão. Aleluia. Por isso, obedeça o Senhor. Não saia da rocha. Estou finalizando, porque estou olhando até a hora aqui, irmãos. Hoje é só edificação e exortação com show de orelha. De Deus para nós também. Aleluia. Em Reis, Deus vai levantar Elias como profeta de Israel. Porque o povo estava cocheando em 2 pensamentos. O povo não sabia o que queria, se ficava na rocha ou se ia pareio, né? Tanto é que em capítulo 14, capítulo 8 de Ezequiel vai falar,
né, de dois exemplos da visão que o Senhor Deus deu para Ezequiel no capítulo 8, de coisas que acontecem dentro do templo, né? Tem coisas que a gente precisa, a gente tem que pedir para o Senhor para visitar, para Deus ter misericórdia da pessoa, desperta a pessoa para que ela possa, né, não sair da rocha, ficar na rocha, né, coisa errada que acontece dentro do templo. Aleluia. E uma das coisas interessantes é reino dividido. Se a pessoa ficar com dois pensamentos, ou confia no Senhor ou não confia no Senhor, é como reino dividido. E reino dividido não subsistirá. Jesus coloca os exemplos de casa dividida, não subsiste. Ou é fria ou é quente. Ou é prudente ou é insensato. Porque o Senhor nosso Deus ele não divide a glória com ninguém. As escrituras são claras, né? Eu vou dar não vou mencionar nome, mas eu conheço esse perfil, tá na minha rede social, e é muito raro entrar eu entro e já saio, eu não tenho mais paciência para rede social. Mas eu entrei para ver uma pesquisa do negócio Marketplace, aí depois eu voltei na página e eu vi um status de uma pessoa conhecida que estava no show daquela cantora. Eu pensei, Jesus, eu estou fazendo de conta que eu não estou vendo isso. Como é que pode? A pessoa conhece as escrituras e está lá no show. Falei, meu Deus do céu, isso aí, quem sou para julgar, né? Porque outrora, né? Serve para discussão. Falei, Jesus amado. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia do jovem. Visita o jovem fulano. Visita o jovem, né? Porque as escrituras, claro, é frio, é quente. Aleluia. E para encerrar, né? Em 1 Coríntios 6, 12, 20, o apóstolo Paulo nos orienta a fugir da moralidade. 2 Coríntios 5, 17, quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso novo se fez. E 2 Coríntios 6, 14 e 18, depois eu ponho nos comentários. Não ter comunhão com os descrentes, ter pessoa, né, nosso mente que é difícil, é dura, não pode julgo desigual. E Gálatas 5, das obras da carne, fruto do Espírito. Efésios 4, do 17 ao 32, vai exortar a santidade. Efésios 5, armadura de Deus, aleluia. Entre outras palavras, entre outras ministração, muito. Meu Deus, o mistério está forte hoje. Filipenses 4, 8, 9. Pensar nas coisas que edifica, falar o que edifica. Buscar as coisas do alto, Colossenses 3. Aleluia. E viver uma vida que agrada ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. E Hebreus, se puder espelhar, Hebreus 3, 7 ao 19. Que vai nos dizer da seguinte maneira. Hebreus 3, 7 ao 19. Que vai nos dizer assim. Deixa eu puxar rapidinho aqui. Que fala a importância de ouvir a voz do Senhor. Né? Assim como o Espírito Santo diz, hoje, se vos ouvires a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação. Isso está falando daquele povo, se ouvir a voz do Espírito Santo, né? A todo momento dizer, persista no caminho do Senhor, continue nos caminhos do Senhor, não sai da rocha, não sai dos caminhos do Senhor, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e nós vamos ser arrebatados. Aleluia, glória a Deus. E também Hebreus 10, 26, que vai falar, né, eu já tive nessa condição, daquela questão do pecado excessivo sem deixar. Confessa e daí torna de novo. Confessa, isso aí é um perigo. É como se estivesse sacrificando o Senhor. Jesus, toda vez, pecou. Por isso tem que pedir para o Senhor, né, se alguém aqui no meio, eu creio que ninguém está com vício de pecado, porque se tiver, peça para o Senhor, vai em oração, jejum, para o Senhor libertar, porque é um risco gravíssimo. E um outro exemplo, né, nas Escrituras, carta ao Tiago, capítulo 4, 1 ao 10, amizade com o mundo não se deve ter. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, não seja amigo do mundo. Não seja amigo das coisas do mundo. Né? Viva uma vida de santidade. 1 Pedro 1, 13 ao 16. E 1 João, capítulo 1, 2, vai dizer, se pecou, confesse e deixa.
Aleluia. É uma profundidade da palavra do Senhor. Eu estou ensinando, meu Deus, a gente quer parar, mas pensando. E também vai falar do amor ao próximo. Por mais que o próximo tenha ferido, né, peça ao Senhor o amor. Isso faz parte também nessa escritura, amar ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, próximo, como a ti mesmo. Isso também faz parte de quem está alicerçado na rocha, quem está em Cristo, peça por Cristo, para Jesus ir ministrando o amor, aleluia, e a fé que vence o mundo. 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao 5. E para encerrar, resumidamente, Apocalipse 20, 21, 22. No 20 vai dizer sobre o juízo. Toda vez essa passagem vem, né, para reflexão. Tem até uma ministração gravada que João viu um trono, viu grandes e pequenos. Eu vi uma de Paul Washer, que um tradutor estava traduzindo, e o Paul Washer dizia assim, que João viu a mim e você diante do trono. Nossa, mas que doideira. É, porque quando você vai ler ali, eu vi um trono branco, de cuja presença fugiu-se os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi todos os grandes e pequenos diante do trono do Senhor. E abriram-se livros, e abriu-se um outro livro da vida. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam foram julgados. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. E a todos quanto aquele não foram achados escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O negócio é profundo. Por isso, não saia da rocha para não incorrer nessa condenação eterna, porque, ai, já chega aqueles que, né, quantos tiveram oportunidade perderam a salvação, né? Quantos tiveram oportunidade de receber e perderam a oportunidade da salvação. Por isso, não saia da rocha. Fique na rocha, permaneça na rocha que é Cristo. Venha vento, levante, afronta a adversidade, não saia da rocha. E Apocalipse 21 vai falar da cidade santa, né? Eis que quem está no trono, né? O que está no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E ele, o Senhor Deus, será o Deus dele, e ele será o seu povo. Nós em breve vamos sair dessa terra e vamos habitar com Cristo eternamente. Eu imagino, eu fico diante de Deus, eu falo isso, fico, meu Deus, eu fico pensando, fico viajando, eu falei, meu Deus, como deve ser no céu, não? Deve ser algo assim que, nossa, vai ser um sonho realizado por toda a vida, eternamente adorando o Senhor, né? Eu fico imaginando correndo pela cidade de ouro, cantando, adorando ao Senhor, dizendo, digno és, Senhor, todo-poderoso tu és vitorioso, tu és grande, tu venceste o maligno, tu, aleluia, glória a Deus, isso é só glória, só adoração, por isso persista na perseverança nos caminhos do Senhor Jesus. Não saia da rocha, aleluia. E 22, né? Apocalipse 22, aquele, aleluia, e os seus servos adorarão, contemplarão a sua face, na sua testa serão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Aleluia. Não seles as palavras da profecia, né, que o anjo vai dizer para João, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Aleluia. Deixa eu só tirar do Bluetooth que tá no fone. Fazendo justiça. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Por isso, amados irmãos, serve para mim, para nós, amada igreja do Senhor, continuemos em santificação ao Senhor Jesus, pedindo santificação, santidade, porque o Senhor é o que requer de nós santidade. É sede santos, porque eu sou santo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós venhamos continuar constante na presença do Senhor, firme na rocha, ligado na videira verdadeira. E não olhar para trás, porque se olhar para trás, negócio, misericórdia.
Vai acontecer o inimigo chegar com bandeja. Diante de Deus eu falo isso. Tem acontecido uns tempos atrás, mas é só repreender na palavra. Opa, bate em retirada. É em pensamento que o inimigo ele vai afrontar. Vai vir com ataque na mente, ou vai usar pessoas. E nós temos a palavra do Senhor no nosso coração. Temos guardado, meditado. É, nós temos que usar a palavra, a espada do Espírito. Porque é ela que vai ser empunhalada e o inimigo bate em retirada. Que diante dessa palavra dos seus irmãos tenha sido edificado. Peço perdão pelo horário, mas se tem alguém no nosso meio aqui, já que eu vou passar por dirigente, né? Creio que todos são cristãos, tem Cristo, mas se alguém aqui não aceitou a Cristo, aceita Cristo. Se alguém aqui se afastou, reconcilia com Cristo. E quem está na rocha, já na rocha, continue em Cristo. Continue na rocha que é Cristo. Firme com Cristo. Buscando em oração, jejum e tendo comunhão com o Senhor dia após dia. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade. Peço perdão pelo horário, mas foi necessário. Amém. Irmão Eliseu. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Rafael, né? Que Deus continue te usando cada vez mais, né? Que a unção do Senhor possa estar sobre a tua vida. Creio que a palavra tem falado aos corações, né, de cada irmão. Então, que venhamos continuar a meditar na palavra do Senhor, continuar cada dia mais aprendendo tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor quer falar e tudo aquilo em nós que precisa ser transformado, só acontece isso por meio da palavra do Senhor, amém? Algum dos irmãos queira comentar algo a respeito da palavra, queira louvar, meditar em algum versículo, contar um testemunho, uma experiência. Se algum dos irmãos desejar a oportunidade, pode estar levantando a mãozinha aí, logo nos 3 pontinhos, se clicar aí aparece a mão, ou pode estar sinalizando no chat também. Amém. Espera, deixa eu... Agnes. Amém. Eu Isso. creio que essa é a primeira vez da irmã, não tinha visto a irmã aqui antes, mas sendo ou não, seja bem-vindo, né? Feliz por ter a irmã aqui. E a irmã já se encontra com a oportunidade, fique à vontade. Amém. Meus irmãos, eu caí aqui quase que de paraquedas. Eu não sei se tá aqui a pessoa que enviou o link desse culto online, desse momento online, mas lá no grupo do Nicolas, é um grupo de oração de um rapaz que ele criou, ele posta vídeos de mensagens e agora tá postando de oração, então ele criou esse grupo de oração. Mas aí, eu queria falar para vocês sobre a mensagem, que é algo que eu estava comentando com a minha amiga há um tempo, sobre permanecer. Às vezes a gente, como o irmão Rafael falou, a gente não permanece porque, aliás, a gente enfraquece, né? A gente se distrai, porque a gente se distrai, porque a gente enfraquece, porque a gente perde o foco, que é a mesma coisa que distrair, mas porque a gente fica com medo. Enfim, são muitas coisas que a gente passa, que eu não sei o que os irmãos estão passando, mas são muitas coisas que a gente passa que nos levam, muitas vezes, a querer desistir de conhecer Jesus e de falar do nome dele, que esse é o nosso objetivo de vida. Mas eu queria dizer para os irmãos que simplesmente permaneçam. Não parem de buscar o Senhor, não parem de buscar a sua face. A palavra do Senhor diz que essa é a geração dos que te buscam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Foi Davi que disse isso em um salmo, eu não me recordo agora qual salmo foi. Mas que nós possamos ser essa geração que buscam, dos que buscam. Então, essa é a mensagem que eu queria. Não é bem mensagem, a mensagem foi a do irmão. Mas o comentário que eu queria fazer. Que vocês permaneçam no dia bom, no dia mau. Estejam firmes.
A Bíblia a palavra manda a gente estar munido, estejam firmes, porque os ataques vão vir, as distrações vão vir, mas a gente precisa estar munido, estar armado, e aí o Senhor vai nos ajudando e a gente vai vencendo. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmã Agnes. Deus continue cada dia mais te usando, né? Feliz de ver a irmã aqui pela primeira vez participando conosco. Seja sempre bem-vinda. Estamos sempre aqui. 2 anos, um pouquinho, 2 anos e um pouquinho de projeto Jovens Cristãos Inconformados, né? Graças a Deus tem sido bênção, tem alcançado muitas vidas através da palavra do Senhor. Cada vez mais que pessoas se unem a nós nesse projeto, nessa obra, é gratificante, é sempre bem-vindo, né? Que não temos nenhuma separação, nenhuma acepção, né, ou divisão de placa de ministério, não. Todos nós aqui somos uma só igreja em Cristo Jesus, independente do ministério. Então, glória a Deus por isso. E precisamos realmente permanecer firmes. Nos últimos dias que se aproximam, nós precisamos estar firmes. E se sentir cansado, não estou aguentando, não estou suportando, a gente precisa ser mais forte nesse momento, porque a gente sabe que a recompensa, né, é muito maior, né? Muito maior que vidas, e vale a pena, mesmo que morrer por esse evangelho, mesmo que morrer pelo reino de Deus. A gente chega a um ponto que, quando a pessoa tem sede, fome, medo de mergulho, ele chega a um ponto que ele não consegue mais, né? Não tem mais nem, para dizer assim, nem força para sair ou para desistir mais, porque é, a gente chega tão assim à dependência de Deus que a gente não consegue mais viver sem Ele. Então, é dessa forma, ao ponto de morrermos pelo Evangelho de Cristo, como nós vemos todos os nossos antepassados, né, os heróis da fé, que eles foram, lutaram até o fim, né, correram uma carreira até o fim, eles lutaram, morreram pelo Evangelho de Cristo, né, e todos obteram, né, a recompensa, assim como todos aqueles que chegam, né, ao final da carreira, né? Por mais que seja ou seja decapitado, ou que seja crucificado, ou que seja, né, fuzilado, independente disso, irmãos, nós precisamos entender que o nosso foco, né, o, o que deve estar em prioridade nas nossas vidas é viver para Deus, é viver para o reino dele. Então, glória a Deus por isso. Algum irmão queira ainda comentar algo, louvar ao Senhor, contar alguma experiência? Se não, nós estaremos finalizando, porque o tempo já está avançado. Eu estou bem cansado, creio que os irmãos também. Tem gente que ainda trabalha amanhã. Pronto, já que ninguém levantou a mão, eu vou pedir o nosso irmão Roberto, se possível, o irmão, fazer essa oração, finalizando. Se o irmão estiver disponível aí para estar fazendo essa oração. Paz, irmão. Amém. A paz do Senhor a todos. Tem um tempinho que eu não compareci mais, não. Mas hoje eu estou aqui, graças a Deus. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Deus. Abençoa cada irmão, acompanhe a vida de cada um, Pai. Visite a cada irmão e cubra as suas necessidades. Perdoa, Senhor Deus, nossos erros, nossos pecados. Esteja sempre, Pai, nos acompanhando, nos corrigindo, nos orientando e nos protege de todo mal. Abençoa, Pai, a presença de cada um nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, os, os ministeriantes dessa noite. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de sairmos, irmãos, antes de sairmos, segura aí, não clica no vermelho não. Rapidinho. Eu creio que tem alguns irmãos que ainda não estão no grupo conosco, mas hoje esteve aqui pela live. A gente sempre se reúne segunda, quarta e sexta, às 10h20. A gente acabou de soltar o link aí no chat. Irmão Cássio, tá aí na live já, clicou. Clique dando, o pessoal já é de casa. Agnus,
A irmã aí, ó, quiser estar sempre conosco, segunda, quarta, sexta, 10 e 20, o link tá aí. Link do grupo, para que possam estar sempre, né, recebendo a mensagem com o link. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Todos tenham uma noite abençoada. Nós nos encontraremos na próxima segunda-feira.